Talvez você também já tenha participado, ou de repente você nem saiba que isso existe. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri. Antes, deixa eu dar as boas-vindas para você, que seja bem-vindo ao canal Faça Direito. Meu nome é Daniel Pinto. E se você gostar do vídeo, já curte, comenta e compartilha para que esse canal possa ganhar um maior engajamento e relevância, aí maior alcance também. O que seria o Tribunal do Júri? Pois bem, eu, antes de mais nada, eu não sou da área jurídica. Então, se eu usar algum termo que não esteja 100% correto, por favor, você que é advogado ou coisa parecida, que seja da linha do direito aí, por favor, não me condene. Eu vou tentar explicar de uma forma simples aqui. Pois bem, o Tribunal do Júri é, como é que vamos dizer assim, é o exercício máximo da cidadania. É o lugar onde se manifesta de uma forma mais objetiva e direta o seu poder ou a sua responsabilidade como cidadão. O Tribunal do Júri, para quem nunca ouviu falar, não sabe do que eu estou falando aqui, não tem ideia, vamos supor. Como aqueles filmes que tem julgamentos, às vezes a gente vê uns filmes ou seriados, e tem o advogado de defesa, normalmente, tem o Ministério Público fazendo a acusação daquela situação, e tem ali algumas pessoas. Aquelas pessoas são elementos da comunidade, né? Normalmente são da região ali de onde aconteceu o fato, são pessoas comuns, pessoas como eu, como você, que estão ali para julgar aquele caso que aconteceu. Pois bem, aqui no Brasil, pelo menos, os únicos crimes que são tratados pelo Tribunal do Júri são os crimes contra a vida. Ou seja, alguma pessoa deve ter perdido a vida ou alguém tentou matar outra pessoa. Foi alguma ofensa grave à vida de outra. Então, somente nesses casos o Tribunal do Júri é acionado. E o que é muito interessante é que na questão do Tribunal do Júri, é o tribunal, é o júri que está ali, com integrantes da sociedade, que vai definir se aquela pessoa, o réu, a pessoa que está sendo acusada ali, se ela vai ser condenada ou absolvida. Exatamente. O juiz togado, juiz de carreira, ele participa do julgamento, sim, evidente, até para homologar o julgamento que foi feito com todas as etapas, mas quem vai definir se a pessoa é condenada ou é inocente é o júri. E isso é muito interessante você começar a pensar sobre isso, porque você está ali e você está vendo uma pessoa da sociedade, de repente até conhece de vista, se você mora numa cidade pequena, um ambiente menor, as pessoas se conhecem de vista sem necessariamente se conhecerem, serem amigas, e daqui a pouco você está ali como incumbido da necessidade, da responsabilidade de julgar aquela pessoa que é um semelhante seu, que de repente ela estudou na mesma escola que você, ou ela frequentou o mesmo clube, ou ela fez as mesmas atividades que você, e de uma hora para outra você está ali tendo que julgar aquela pessoa. Pois bem, a experiência no Tribunal do Júri, ela é bem intensa. Existe muita responsabilidade atribuída ali, e durante o tribunal, tanto o Ministério Público como a defesa do réu, eles tentam simplificar a matéria do direito, né, para que o júri consiga entender, porque o júri não é composto por advogados ou pessoas que têm o conhecimento mais profundo da lei, da parte mais técnica. Então eles facilitam um pouco, eles explicam melhor a legislação para que aquelas pessoas que estão no júri consigam entender e aí sim tomar a sua decisão a respeito do crime que está sendo tratado. Num primeiro momento parece uma coisa muito simples, né? A gente pensa assim, poxa, mas tu falou que o Tribunal do Júri é apenas trata de crimes contra a vida. Pô, então é fácil, se um matou o outro, é óbvio que ele é culpado. Ele matou, se ele não tivesse matado, o outro estava vivo, então é culpado e pronto. Numa leitura simplista, sim, isso é fato. Agora, e será que foi aquela pessoa mesmo? Será que a defesa não vai deixar em dúvida quanto à autoria do assassinato, da agressão à vida daquela pessoa? Ou se foi uma situação em que existia um confronto e um estava tentando se defender do outro e aí acabou um matando o outro? Ou, enfim, existe uma infinidade de nuances aí, de coisas que podem acontecer, que podem ser trazidas então para o processo e devem ser avaliadas junto na hora de tomar-se a decisão. E por isso que é importante essa parte do Ministério Público e da Defesa de simplificar o teor da lei para que o júri consiga avaliar, então, se aquilo está de acordo ou não com a legislação e o Código de Processo Penal. Então, você está ali incumbido de uma responsabilidade, tem o juiz ali que está mediando e controlando toda a situação, e a responsabilidade recai sobre o tribunal. E muitas pessoas ali no tribunal, elas, digamos, não estão muito afim de estar ali, elas não gostam muito de ter aquela responsabilidade de ter que julgar o seu semelhante. Porque é uma responsabilidade muito grande, sim,
E as pessoas, elas são feitas de rotina, né? A gente estrutura a nossa vida e o nosso dia através da nossa rotina, o que facilita para a gente atingir os nossos compromissos e conseguir cumprir tudo aquilo que a gente tem que fazer. Então, quando a gente tem um compromisso que sai da rotina e a gente passa a não ter mais o poder de decidir o que a gente vai fazer na hora que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, então aquilo incomoda um pouco algumas pessoas. Muitos participantes ali do tribunal, eles não gostam de estar ali, eles não têm essa ideia. Eu, particularmente falando, eu gosto muito da parte de participação do tribunal. Já havia sido chamado outras vezes e agora fui de novo. Então, primeiramente, muitas pessoas são chamadas, e aí no fórum, então, antes de começar o julgamento, evidente, se faz uma triagem através de um sorteio, e aí o juíza ou a juíza da vara competente, ela faz o sorteio de um nome e ela apresenta para o promotor público e para a defesa, e se caso nenhum deles entenda que tem algum impedimento, esse nome vai ser chamado. Eles podem dizerem que não querem. Esse cidadão aí eu não quero que componha o júri, dentro dos critérios deles. Isso aí quem avalia são apenas eles. E ao todo são 7 pessoas que compõem então esse júri. 7, justamente um número ímpar, para que não tenha possibilidade de haver um empate na votação. Quando chega no final do julgamento todo o tribunal já ouviu o pronunciamento, normalmente, do réu, do Ministério Público que está fazendo a acusação, da defesa que está tentando inocentar ou pelo menos defender um pouco aquele acusado, então são feitas perguntas objetivas para o tribunal. As perguntas são elaboradas de uma forma que o tribunal tenha que apenas responder sim ou não. O tribunal não vai dizer assim, esse cara foi culpado por isso, por aquilo, aquele outro, ele vai pegar 5 anos de prisão, 10 anos, 15 anos. Não, o tribunal só vai atribuir a culpa ou a inocência daquela pessoa que está sendo acusada. Então as perguntas são elaboradas de forma que o tribunal diga sim ou não. Existiu um fato, aconteceu um crime, alguma situação? Aconteceu. Então então você vota sim. Eu acho que não aconteceu, então você vota não. E aí a cada votação se vê qual é a maioria. Se o tribunal considerou que sim, existiu um crime contra a vida da outra pessoa, então prossegue-se a votação. O réu aqui que está sendo acusado, o fulano de tal aqui, ele participou do evento? E aí você vota sim ou não, de acordo com tudo aquilo que está sendo trazido no processo e que é dito ali durante o período da votação. Então todas as perguntas são assim, nesse modelo de sim ou não, até chegar no resultado final e o juiz ou a juíza, se for o caso, poder elaborar a sua sentença. Então ela vai dizer, com vistas na decisão do tribunal, eu condeno o fulano de tal aqui como culpado do crime tal e tal e tal, e sentencio ele a tantos anos de prisão, em regime fechado, em regime semiaberto, enfim. Aí sim é o juiz togado que vai fazer esta avaliação dentro dos agravantes e dos atenuantes que este acusado vai ter a seu respeito, a seu favor ou contra ele, né? Para definir então quantos anos ele vai pegar ou se ele não vai necessariamente cumprir em regime fechado, enfim, isso tudo quem faz é o juiz togado, ele que avalia e define esse período. O tribunal, eu já falei que ele é composto por 7 pessoas, existe uma carga muito grande de responsabilidade, uma tensão muito grande durante todo o julgamento. E a gente, para quem é leigo no direito, né, a gente pensa que talvez ali o Ministério Público está em atrito, está brigando contra a defesa, ou vice-versa. Mas, na verdade, cada um está fazendo o seu papel, porque é justamente isso que prega a justiça. A justiça, para quem não sabe, a imagem da justiça é aquela estátua segurando uma balança aqui com 2 pratos. E aí, cada prato tem o seu peso diferente. Então, isso é a representatividade do que acontece lá no tribunal, através de quem faz a acusação e de quem tenta defender. O tribunal define se é culpado ou inocente e o juiz togado vai então atribuir a pena daquela pessoa que foi acusada ou, né, se for acusada ou inocentada. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ajudado aí, de repente, se você não conhecia nada sobre o Tribunal do Júri. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço, não esqueça, seja o que for, faça direito. Valeu!